A maior parte das pessoas acha que quando se fala de prazer, se fala apenas de prazer sexual ou de intimidade. Quando na realidade o prazer do ser, e isto que eu quero trazer também para esse lado, é exatamente saberes viver inteira em ti, então trazer esse tal prazer de viver. Portanto, quando tu descobres aquilo que te dá prazer, e isso tem mais a ver a nível individual, aquilo que te expande, aquilo que te faz sentir de facto bem, tu ganhas também muito mais clareza através do prazer para saberes quais são os próximos passos e aquilo que tu queres viver nesta vida. Porquê? Porque te expandes. E, portanto, inevitavelmente a tua mente também vai mais além. Tu começas a experimentar novas sensações no teu corpo, naquilo que te faz sentir viva. E, portanto, nesta sociedade que ficou tão acelerada, não é? Que é tudo tão rápido, passou a ser tudo com botões, com toques, com mensagens, com áudios. hum, Muito em piloto automático também, portanto as mulheres assumiram aqui um papel muito grande aqui no fazer, no estar sempre constantemente a ganhar terreno e posicionamento e muitas vezes a liderar e a ganhar voz também em casa quando está nesse lado do fazer, portanto foi como muitas vezes como fomos a maioria educadas. E portanto também para começarmos a conectarmos então aqui mais àquilo que os tempos nos pedem, não é? Aquilo que percebemos qual foi a experiência viver nesse contexto e nesse tipo de comportamento, o que é que isso se traz, o que é que isso, quais são os resultados que vêm daí e perceber que estamos cada vez mais desconectados do nosso prazer individual e também das nossas vivências individuais e por isso desconectarmos automaticamente de nós mesmas. E isso é muitas vezes o que, ok, porque a maior questão que muitas vezes eu recebo quando é relativamente ao prazer é sempre sobre a falta de desejo que aconteceu numa relação, para onde é que foi parar esse prazer. Portanto, é sempre muito ligado, quer ao outro, quer a uma relação. No entanto, é isso que eu quero trazer, é que o prazer está muito relacionado contigo e é daí que começa. Portanto, este é um tópico que eu vou-te trazer, vou-te trazer exatamente da forma como eu comecei a introduzir o prazer na vida da minha filha, quando ela teve a primeira menstruação e eu quis começar a tratá-la como mulher, num lugar de mulher, mas onde ela priorizasse o prazer dela e não era sexual. Portanto, era ela conhecer o corpo, conectar-se a si, perceber exatamente que as coisas se fazem com calma quando é para eu estar a pentear o meu cabelo, quando é para eu estar, por exemplo, num banho, a colocar o gel de banho. Portanto, tudo isso é honrar o corpo que nós temos, tudo isso é ativar o amor que nós temos por nós e é colocar-nos também naquele lugar que eu tenho tempo para mim, eu quero ter esse tempo para mim, eu quero mudar, eu quero me expandir, eu quero me amar cada vez mais, eu quero me colocar num lugar cada vez de maior respeito. E muitas vezes essa conexão, esse até aflorar depois um desejo, vem connosco quando nós expandemos isso para dentro de nós, quando eu começo a sentir no meu corpo aquilo que me faz sentir bem, aquilo que me leva a suspirar de prazer, aquilo que me faz gemer por simplesmente comer uma boa refeição ou estar a ver assim um sunset incrível, hum, assim, sozinha, ou até com amigas, ou até a dois, mas assim, às vezes, momentos tão simples de silêncio, onde eu consigo e permito-me, às vezes, até usar a voz só para tão bom, isto soube-me tão bem. E então começar a criar e a ter consciência de quais são esses momentos, quais são os momentos simples que tu podes trazer ao teu dia para te animar, para te alegrar, para te ativar, para trazer esse fogo interior para dentro, para te tornar mais viva. É uma música pela manhã, é simplesmente um espreguiçar completamente em silêncio, mas tu teres tempo para, com o tempo, cresceres, alongares, quase como uma felina, sabes? A ativar isso em ti. E às vezes isso pode ser totalmente em silêncio, pode ser no início do dia, pode ser no final do dia, tu escolhes esse momento, não interessa quando, sabes? Interessa que tu tenhas essa consciência de querer trazer o prazer cada vez mais para dentro de ti, para ganhares então essa tal clareza, essa.
o saber aquilo que te move, aquilo que te leva para a direção dos teus sonhos, daquilo que tu queres viver, que tipo de sensações é que tu queres estar a experimentar, e portanto tu aí vais ganhando cada vez mais consciência com quem tu és. E quando tu trazes esse prazer primeiro para ti, vamos supor que tu queres de facto ativar esse desejo, esse prazer, então vai para o corpo e conecta-te a ti mesma. Sei lá, não há maior ligação do que esta relação de intimidade que tu tens contigo. É a maior relação de intimidade é quando tu te permites entregaste, sabes, rendeste, estar presente num momento que é único e exclusivamente teu, para te massajares, para te dares amor, para falares contigo, para te desejares e para tu estares e conheceres-te cada vez de uma forma mais verdadeira, mais real, não desconectada, não longe de ti, onde tu não és uma prioridade, onde estes momentos não existem, porque requerem ou tempo ou disponibilidade, quando este é o foco daquilo que te vai atrair e magnetizar e abrir-te assim a caminhos de amor também, primeiro começando da forma como tu te tratas. Não sei se eu estou a ser assim vaga ou se estou efetivamente, se me estou a conseguir explicar bem, mas a ideia do prazer é tu trazeres rituais do feminino, porque são efetivamente rituais do feminino que não trabalhamos desde o momento em que crescemos, portanto não nos foram ensinados, nós não colocamos isto no nosso dia a dia, e hoje a forma como nós nos podemos conectar mais a nós, ativar mais este desejo, mais este prazer pela vida, mais a sentir o nosso fogo interior para dar passos seguros e confiantes naquela direção que nós sabemos que queremos ir, que é o nosso lugar. E eu quero ocupar. Eu quero ocupar esse lugar. Mas quando eu estou aí, muitas vezes perdida, entre aquilo que é desejo e que podemos considerar uma ilusão, uma utopia, quando nós sentimos no corpo e trazemos prazer, cada vez mais prazer de nós para nós mesmas, nós sentimos que isto é verdadeiro, é possível, é real. Porquê? Porque perseguimos momentos de prazer que se tornam gozosos. E quando estamos neles, naquelas coisas simples, como uma refeição, com um momento entre amigos, quando estamos com os filhos, neste caso porque eu partilho um guarda e, portanto, semana a semana tenho essa oportunidade de poder estar ali no lugar de mãe, quando eu estou a sol, quando eu estou como empresária, é onde é que eu tenho mais prazer nesses meus papéis? De que forma é que eu os posso realizar? De que forma é que eu coloco a minha agenda no dia a poder produzir, a poder ser a mulher que eu sou? Sempre nesse prazer que me vai abrindo cada vez mais caminhos. Portanto, eu não saboreio o prazer após ter cumprido uma série de coisas, quase que depois de eu ter cumprido, eu tenho direito a um prazer individual, como se fosse um bombom, como se fosse uma recompensa, no fundo, de que primeiro tens que fazer X e que nem sequer pode ser prazeroso, às vezes até num lugar de sacrifício e de esforçado, e porque tem que ser, e pensar, ok, tudo aquilo que eu tenho que fazer, que efetivamente eu tenho que fazer, trazer essa aplicação na disciplina e no conceito e naquilo tudo que me vai trazer depois os resultados, e se eu fizer isso num lugar de prazer, portanto, num lugar onde eu me sinto inteira, onde eu me sinto verdadeira comigo, onde eu estou entusiasmada a vender ou a falar ou a assumir o meu posicionamento naquele que é o meu lugar de trabalho, onde eu estou como mãe, sei lá, mais divertida e se calhar mais solta a dançar e ou até a passear muito mais e num lado de fora a querer conhecer coisas acompanhada, por exemplo, dos meus filhos, ou por exemplo, saborear momentos a dois ou de uma forma mais íntima também comigo quando eu tenho esse espaço e esse tempo. Portanto, o que é que me amplia, o que é que me abre, o que é que põe o meu coração a vibrar amor? É no quê? É em que ações? É saborear o quê? Sabem quando estás pronta para saborear tudo? Abrir tudo e querer saborear
o que vem no teu dia, então o que coisas é que tu escolhes saborear no teu dia, que vais trazê-las, ou que vais exatamente alinhar-te a ir nessa direção de viver. Porque quanto mais, mais vives o prazer, mais caminhos e mais clareza tu ganhas para saber qual é o teu lugar, qual é o teu posicionamento e ganhas exatamente esta confiança de saberes quem tu és, porque não abdicas depois desse prazer de viver, esse prazer do ser. E portanto, olha, eu gostava de saber contigo, qual era o lugar que tu sonhavas, a história que tu sonhavas viver neste momento e o que é que te impede, o que é que tu sentes que te bloqueia muitas vezes a não viveres mais o teu prazer, seja a solo, ou seja a dois, ou seja como a trabalhar, como empresária ou como mãe. Portanto, partilha comigo desse lugar de mulher inteira. O que é que tu sentes relativamente também a este tema e como é que tu o vives?